Lá vem a professora com falsificadores. A falsificação é uma prática comum nas artes e muitos se dedicaram a ela ao longo dos séculos, inclusive o Michelangelo Buonarroti, que lá no século XV falsificou um cupido adormecido e o vendeu como antiguidade para um cardeal. Para isso, ele enterrou a escultura embebida em leite, depois fez arranhões e quebrou algumas partes. Esse cupido desapareceu na poeira do tempo, mas existem suspeitas de que o Laocoonte, essa importante escultura, seja uma falsificação do Michelangelo. Só que isso é uma outra história. O século XX teve grandes falsificadores. Um deles foi o belga Jeff van der Wecken. Ele até tentou se estabelecer como pintor, mas descobriu que falsificar era muito mais rentável. O método que ele criou chamava hiperrestauração, onde ele empregava madeiras antigas e tintas com químicas muito especiais. O holandês Jan van Meegeren era reconhecido como um excelente pintor, mas com o advento das vanguardas, o seu trabalho foi considerado obsoleto, então ele entrou numa depressão profunda e aí resolveu se tornar falsificador. Ele demorou 6 anos para desenvolver um método a partir de tratamento químico que imitava perfeitamente o craquelado, o verniz, o envelhecido e até a sujeira de pinturas antigas. Ele usava inclusive pincéis com pelos de texugo, os mesmos utilizados pelo Johannes Vermeer, o pintor barroco, no qual ele era especialista. À esquerda, a gente tem um Vermeer falsificado pelo Meegeren e à direita, um Vermeer original. O seu quadro Ceia de Emaús, também um Vermeer falsificado, enganou tão perfeitamente que foi comprado pela Sociedade Rembrandt, apresentado ao público e exaltado como centro espiritual da exposição em homenagem ao Vermeer. Quando ele era criança, o pai do Meegeren o punia sempre que o encontrava desenhando. Nessas ocasiões, ele deveria escrever repetidas vezes: não sei nada, não sou nada, não sou capaz de nada. Mas ele foi capaz de enganar a todos, inclusive Hermann Göring, que era oficial nazista, muito próximo ao Hitler, a quem ele vendeu como original o quadro Cristo e Adúltera, um Vermeer falsificado. Após a Segunda Guerra, ele foi acusado de colaboração com os nazistas. Só aí ele confessou que o quadro era falso e, para provar sua palavra, ele teve que pintar diante de todos no tribunal. Ele morreu de ataque cardíaco 6 semanas após ter sido condenado pela fraude, porque se fosse condenado por colaboração, ele seria morto. E ele se tornou, gente, um herói nacional pela façanha de ter passado a perna nos nazistas. Emile de Rory foi um dos maiores e melhores falsificadores do século XX, mas ele se considerava de outra forma. Ele dizia que da mesma maneira que um violonista toca e interpreta a música do Bach, ele também interpretava os pintores do passado. Tem um filme chamado Verdades e Mentiras, do Orson Welles, que conta a história desse homem que teve uma vida controversa, cheia de altos e baixos, cheia de aventuras, parece mais ficção do que realidade, inclusive. O Elmir falsificou mais de 1.000 quadros de pintores como Modigliani, Picasso, Renoir, entre outros. Ele era sempre irônico quando visitava museus, dizendo que muito do que estava sendo exposto e exaltado era, na verdade, uma produção dele. Ele era um judeu sobrevivente do Holocausto, era homossexual, procurado pelas autoridades do mundo todo. Ele vivia então fugindo, morou inclusive aqui no Brasil em 1976, só que ele acabou sendo preso. Ele seria extraditado para a França para ser julgado pelos seus crimes de falsificação, mas aí ele cometeu suicídio. E ele dizia que a farsa era o mercado. Não sou eu que falsifico, é o mercado que falsifica, não eu. Essa é uma frase dele. O Eric Reborn, ele enganou negociantes do mundo todo com as suas falsificações. É um grande pintor, um grande mestre, mas falsificador, cometia crimes. Ele chegou a escrever, pessoal, um manual para falsificadores,
onde ele indicava os 10 passos para realizar o processo. E um dos passos mais importantes, segundo ele, era nunca trabalhar sozinho e sempre buscar um galerista para se colocar no mercado. Ele foi encontrado morto em Roma, com o crânio partido. Até hoje, as circunstâncias da sua morte são um mistério, mas acredita que tenha sido assassinado em razão do trabalho, né, criminoso que ele realizava. Gente, esse mercado negro de falsificação, ele move milhões por ano, milhões de dólares. Há quem questione até a veracidade do Salvator Mundi, que é esse quadro aí, que é o quadro mais caro do mundo, é um Leonardo da Vinci, mas muitos especialistas afirmam que não é original, que é uma falsificação, mas ninguém consegue provar realmente, tá? E o papa da falsificação no século XXI é o alemão Wolfgang Beltracchi. Em 36 anos de carreira, ele produziu e assinou em torno de 300 Picassos, diversos Gauguins, Monets, enfim, ele é tão hábil que a viúva do surrealista Max Ernst afirmou que ele pintou a mais bela floresta do seu marido. E o Beltracchi só foi descoberto porque usou a cor branco titânio numa falsificação de 1914 e essa tinta não existia na época. Ele passou anos na prisão e hoje ele tem seu próprio ateliê onde ele mistura diferentes estilos, pinta com a mão direita e a mão esquerda, dependendo do efeito visual que ele quer causar. Enfim, é um grande pintor, um grande mestre. Atualmente, ele ingressou no mercado de NFTs, ou tokens não fungíveis. Isso aí é uma das últimas novidades do mercado e a arte contemporânea entrou no mercado das NFTs. E interessante é que esse ex-falsificador, ele escolheu justamente a imagem do Salvator Mundi para realizar o trabalho de 4.608 NFTs. Então ele escolhe uma imagem, ele é um falsificador, é um ex-falsificador, escolhe uma imagem que alguns apontam como falsificação para fazer um trabalho em NFT. É muito suspeito, né? Então, será que foi o Beltracchi que falsificou o Salvator Mundi? É difícil a gente provar, né? E existem pessoas que dizem, né, que pintar um quadro qualquer um pinta, agora vender um quadro só um grande gênio. E esses falsificadores realmente conseguem enganar todo mundo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.